brought me hope, brought me strength, promised love. Eu já vinha com a ideia de um clipe, a necessidade, na verdade, de um clipe para promover meu trabalho. E tinha conversado com alguns amigos, inclusive um produtor de Patos que conhecia, já tinha trabalhado com a galera de Recife. E justamente num pocket show que eu estava fazendo no Espaço Cultural, era a Feira Internacional de Negócios Criativos, acho que em setembro do ano passado. Então, logo depois do show, chega Eduardo, eu não conhecia ele se apresentou como cineasta, eu já achei legal, igual a conjunção dos astros. Eu estava caminhando, né, distribuindo cartões e ele estava se apresentando, fazendo um pocket show lá. Eu curti demais a música dele, é bem diferenciado, né, do que a gente costuma ver por aqui na Paraíba. E fui lá falar com ele, aproveitei, ele deu um cartão, mas assim, a verdade é que eu não tinha muita expectativa. Mas no dia seguinte, quando eu penso que não, ele me aparece lá no stand e a gente conversa e logo de cara a gente sentiu essa sinergia e ele me passou as músicas, né? Houve uma convergência de ideias, né? Ele gostou a princípio do trabalho e eu falei do que eu queria, mais ou menos, do clipe. Eu queria um clipe com uma certa roteirização, uma história que viesse por trás e tivesse um link com a música. Ele adorou porque ele é roteirista também. Nessa hora eu não tinha ideia sequer de qual era a música para promover. A mais óbvia seria Grown Up, que é a música de trabalho do disco. Eu queria mesmo que tivesse o envolvimento espiritual de quem estivesse roteirizando e, na verdade, eu provoquei ele tem um inglês fluente, pedi para ele escutar todas as músicas e escolher uma, né, cujo tema ele vislumbrasse alguma história por trás que ele poderia inserir no clipe. E eu passei cerca de uma semana caminhando todo dia de manhã, escutando, né, o álbum dele, o segundo álbum, Grown Up Emancipation, e ele me fez esse desafio, né, de escolher uma música. E apesar de não ser a minha música favorita, Trapped in Our Bones, me veio, né, toda a história já como se fosse indução. E aí eu não tive dúvida. Que eu achei super legal, toda a música preferida da minha esposa do disco. Eu topei na hora e ele trouxe a ideia de toda, né, do que ele queria trazer, qual era a mensagem da história que ele queria trazer por trás do clipe. E foi isso. No primeiro e segundo encontro, o Eduardo tinha me passado qual era a ideia geral dele, né, o que fazer com os atores, que expressão colocar nos atores e que história ele queria contar com aquela montagem de cenas. E boa parte das cenas eu não pude estar presente, então só vim descobrir como resultado final do clipe já, com sua montagem. E foi uma boa surpresa, né, como ele conseguiu concatenar cada uma das ideias, das cenas que ele tinha para correr junto, né, como um contador de histórias correndo junto com a canção. Eu acho que elas sincronizaram muito bem. O resultado final foi maravilhoso. Eu gosto muito dos meus filmes, dos meus roteiros, de fazer finais surpreendentes, né? Fazer coisas diferentes que ninguém espera. Eu busco fugir do óbvio, né? E a história desse clipe, né, ela tem muito disso. A gente leva as pessoas a imaginarem uma coisa, mas não é exatamente o que a gente quer passar, sabe? Eu não vou dizer porque eu acredito que a arte é de quem assiste, então cada um vai ter a sua interpretação. Eu tenho certeza que toda a equipe também deu de si, arrancou de si o melhor. Eduardo é um baita de um cineasta, um cara que tem ideia de roteiro, né, como poucos diretores. É roteirista também, né? E está aí, né, com a experiência que ele tem com filmes já em festivais. Eu confiei no trabalho dele, não exatamente por isso, mas porque ele me passou muito envolvimento intuitivo, emocional. Ele entrou de alma no trabalho e eu acho que isso foi o que trouxe a realização à tona. O resultado final foi essa interação mais pessoal, né, sentimental, emocional com o trabalho. E claro que o cara, com a mão boa que ele tem, ia realizar um grande trabalho.
a parte mais difícil, sem dúvida, foi a da praia. Nós chegamos lá escuro ainda, os takes da praia, né? 4h30 ali no Busto Tamandaré. E a galera já estava circulando, pedalando e caminhando. E de repente, né, o sol, a gente queria aproveitar o sol nascendo, né? E tipo, em 30 minutos o local estava repleto de gente e a gente tinha que fazer de conta que não estava ali, né? Nem olhar para as pessoas e tentar também desviar, porque as pessoas naturalmente olhavam para a gente e atrapalhavam completamente a produção do vídeo. A gravação na Lagoa foi complicado. Muita gente e tinha que sincronizar o movimento com o tempo certo em que Petrina aparecia cantando por causa da sincronização labial. Mas sem dúvida a Praia de Cabo Branco foi bem mais difícil. Primeiro porque a gente chegou lá e o local onde a gente havia escolhido para gravar estava em reforma. Aqui, ó. Esse palhaço tem que me acordar. Palhaço. Gente feia 4 merece. da manhã. Gente feia merece. Então acorde só. Então a gente teve que procurar outro emergencialmente. Nos afastamos o máximo possível. Fizemos a gravação bem cedo, né, para pegar o nascer do sol bem bonito e tal. E quando chegamos no calçadão já estava lotado, um monte de gente caminhando, era bicicleta. E teve casos que não teve jeito, a gente teve que usar de efeitos digitais para poder tirar pessoas que estavam em quadro. Mas no final eu acredito que o resultado foi muito positivo e ficou muito bonito na tela. A locação escolhida foi uma maravilha. E havia até a possibilidade de a gente fazer num outro lugar, numa igreja muito mais suntuosa, mas a fortaleza de Santa Catarina ela é muito acolhedora. Então aquela capelinha, o sol no final da tarde batendo ali, já fazia parte da fotografia. E eu acho que trouxe também esse ar bucólico, folk, né, que a música tem. Bem, era verão, aquela igreja ali, a gente levou 2 ventiladores, aquela capelinha, né? Mas começou a bater o sol, 3 para 4 horas que a gente estava no meio da filmagem, estava todo mundo transpirando, suor na testa, toalha, eu tinha feito a barba logo antes do clipe, e aí começou a ficar irritado e tudo vermelho, e haja pó. Esse óculos ele embaça quando a gente tá no calor, então ele embaçou, teve cena que eu filmei sem ver nada na frente. E mais perrengue pequeno, assim. Na verdade eu não tinha nenhuma experiência com filme, com nada, clipe. E não sabia como é que eu ia me sair. O que aconteceu é que a equipe era tão entrosada, tão acolhedora, né? Todo mundo se deu tão bem que não senti grandes dificuldades. E quem estava lá para fazer isso tinha competência suficiente, atores maravilhosos, Denis e Alana, também sempre muito esforçados em entender qual era a intenção da canção e do diretor. Eu também acho que entraram, né, de cabeça, a gente vê o envolvimento deles e a naturalidade com que eles fizeram o papel. E enfim, a gente só precisava executar a música e de vez em quando não olhar para a câmera. Mas para mim foi natural, foi uma experiência natural. O Eduardo também é um cara que sabe lidar com a orientação, né, para quem não tem experiência nenhuma, onde é que você fica e coisa e tal. Deixou a gente também muito à vontade para, nos gestos e representações, a gente, né, colocar a nossa personalidade ali. Acredito que isso foi com a banda toda também. Trabalhar com a banda e com os atores foi muito bacana, né? Todos muito comprometidos, empolgados, né, com o trabalho. Jonatas é um craque, né, na fotografia, fez do jeitinho que a gente imaginou, então deu uma dinâmica muito boa pro filme, né. Denis e Alana se comprometeram bastante, né, fizeram o que a gente solicitou e o resultado foi super positivo. O convite para atuar nesse clipe foi uma surpresa para mim, me deixou bastante feliz. Bastante ansiosa também para que a gente gravasse para ver o resultado final. Trapped in Our Bones, ela é uma música linda e ela é marcante. Eu acho que com a ideia que o Eduardo pensou para a história do clipe, ficou uma junção ideal. Então foi uma experiência enriquecedora. Eu vou guardar para sempre no meu coração. Participar do projeto foi bem interessante. Quando eu recebi o convite, eu fiquei encantado com a proposta que o roteiro me apresentou.
Sem falar na música, no talento de Severino, que fez com que eu ficasse mais interessado ainda em poder participar. O Jonatas Santos também, fotógrafo, sempre, né, cuidando de enquadrar a gente, de orientar posicionamento e tudo mais, e cuidando de iluminação. Enfim, toda a equipe, Mariana, minha banda também, quer dizer, todo mundo muito disposto a dar o melhor de si, a se propor a ajudar, a carregar instrumento, sempre nesse espírito de equipe, né, de união e de envolvimento de corpo e alma com o trabalho. Então foi um trabalho maravilhoso, foi assim uma experiência ótima, um resultado melhor ainda, e eu espero que se repita.